Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E o tema da mensagem de hoje é: quando há unidade, concordância e propósito, o céu responde. Nós vamos aprender com a palavra do Senhor, que é a verdade, que tudo isso aqui é comprovado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que quando praticamos o que Ele nos ensina, meu irmão, a vitória é certa, ela é garantida pelo céu, é concordado lá no céu também. Essa mensagem é continuação da mensagem anterior. Então, se você está chegando agora, peço que você vá à mensagem anterior e assista para que possamos caminhar junto durante esses dias, no qual a instrução é que vamos escrever uma carta de justiça, baseado em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 3, no qual Paulo também escreve uma carta para a igreja de Corinto, pedindo à igreja: ei, eu fiz algo, eu já tomei essa atitude, eu quero que vocês concordem comigo no poder e na presença de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo conhecia a palavra, Paulo usava a palavra a seu favor, com responsabilidade espiritual, mas ainda ele usava da autoridade que Jesus já nos deu, já nos revestiu. Então, meu irmão, minha irmã, a instrução é: você vai anotar 7 pedidos ou 7 áreas que você se sente injustiçado. Se você não tem esses 7, anota. Eu fui injustiçado no meu trabalho, me demitiram por questões, por perseguição. Não era porque eu era um mau funcionário, mas porque uma pessoa não gostava de mim e aí me prejudicou. Então você foi injustiçado. Então você vai apresentar essa área para o Senhor e durante 7 dias eu vou estar aqui concordando com você. Se o seu pedido não fere os princípios de Deus, se o seu pedido não fere os valores de Deus, o reino, então eu concordo com você. Amém? E aí nós vamos ficar 7 dias apresentando essa carta de justiça ao Senhor. Como Paulo fez, ele pediu que os irmãos de Corinto também concordassem com ele. Há poder na unidade e concordância, porque há um propósito, uma finalidade do reino dos céus. Amém? Vamos aprender hoje na palavra do Senhor. E Paulo fez exatamente o que Jesus instruiu, que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 19. Paulo faz exatamente o que Jesus fala e por isso Paulo obtinha os resultados. É o que nós precisamos aprender e praticar. Então, o que vai acontecer? O seu pedido vai ser respondido em nome de Jesus, porque estaremos aqui em unidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos para Mateus 18, versículo 19, que diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Quem faz essa declaração é Jesus. E Jesus está dizendo: se 2 de vocês concordarem na terra, 2 de vocês. Olha o poder da concordância. Precisa ter 2 pessoas. Porque Jesus não quer que andemos sozinhos. Ele, para ter concordância, ele quer que tenha unidade. E unidade, meu irmão, minha irmã, e concordância é estar alinhados com o coração também. É o coração alinhado, unidos em fé, com propósito e submissão à vontade de Deus. Porque nós vamos pedir para o Pai. E você tem coragem de pedir algo que o Pai não concorde? Você tem coragem de pedir algo que o Pai não agrade?
Então é isso, nós precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor. Então precisamos estar em unidade e concordância. A concordância espiritual tem poder diante de Deus. Não vai obrigar, não vai fazer com que Deus haja. Não é uma obrigação do Senhor, mas é quando nós alinhamos com os céus. Nós nos colocamos em alinhamento com os céus. E aí nossas orações vão avançar. Não porque nós estamos concordando em palavras, não é só em palavras, mas é os nossos corações que estão alinhados a este propósito. Então não adianta eu dizer, eu concordo com você e meu coração tá. Eu não concordo, eu não acredito, não é bem assim. Aí não vai funcionar. Por isso que eu estou ligando a minha fé com a tua. Esse pedido de justiça é justo? É correto diante do Senhor? Então eu concordo, meu irmão, minha irmã. E o Senhor diz, se concordares na terra em qualquer assunto, o qual pedir. Então nós temos que pedir. É por isso que nós vamos ficar aqui 7 dias pedindo ao Senhor. Senhor, faça-se justiça, ao meu favor. Senhor, o Senhor estava lá no dia que eu fui injustiçado. É assim que eu apresento ao Senhor. Me desculpa. Senhor, o Senhor estava lá, o Senhor sabe o quanto eu trabalhei, o Senhor sabe o quanto eu me dediquei, o Senhor sabe quantas vezes renunciei para ajudar essa pessoa e hoje essa pessoa simplesmente me calunia, essa pessoa simplesmente se juntou a outras para me excluir, para me desejar o mal, para me prejudicar. Meu irmão, o Senhor estava lá. Os olhos do Senhor estavam sobre você quando tudo isso aconteceu. Então, por isso que precisamos pedir justiça ao Senhor. Porque aqui está falando, concordar na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem. Temos que pedir. Amém? E isso lhe será feito por quem? Por Deus. Porque Jesus está dizendo, vai ser feito pelo meu Pai. Então eu já estou te dizendo, já estou adiantando, a glória é do Senhor, hein? É do Senhor, não queira tomar para você. Bem sabia que um dia essa pessoa ia se arrepender, que um dia essa pessoa ia se voltar a mim para tentar fazer justiça porque ela caiu em si. Ei, não é mérito seu, não é mérito de ninguém aqui na terra, é de Deus. Este mérito, porque aqui está dizendo, será feito por meu Pai. Então tudo que vier de benefício para nós durante esse tempo, tudo que formos, em nome de Jesus, ressarcidos, essa é a palavra que eu declaro na sua vida e na minha vida no dia de hoje. Toda a área que nós formos ressarcidos será a vinda do Senhor. É o Senhor que vai nos ajudar. É o Senhor que vai aplicar a justiça e vai fazer com que pessoas que antes te devia te pagar, pessoas que antes te roubou, devolver e devolver ainda com juros, pessoas que te prejudicaram, em nome de Jesus Cristo. Se não for ela, o Senhor enviará outra para repor o que ela fez. Em nome de Jesus, eu declaro. É isso que vai acontecer nas nossas vidas. Vamos ser ressarcidos de toda a injustiça que cometeram contra nós. E aqui está escrito, pois onde se reunirem, lembra Paulo? Quando Paulo fala na carta, quando vocês estiverem reunidos em nome de Jesus, e quando vocês estiverem no poder de Jesus, Paulo faz exatamente o que Jesus ensina. E aqui o Senhor está dizendo, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Paulo acessou a palavra do Senhor e praticou e obteve resultados. E nós faremos isso também, porque estamos aqui, reunidos. Se tiver 2, amém? Já estamos alinhados com a palavra do Senhor. Se estivermos em 3, amém?
Porque para o Senhor, meu irmão, minha irmã, não importa a quantidade, mas sim a unidade. Você percebe que é a partir do 2 que o Senhor dá a vitória? É a partir do 2 que o Senhor começa a agir. Os céus. Ali diz que é a vontade do Pai, de Jesus, os anjos trabalhando em nosso favor. É os céus, meu irmão, minha irmã. Se onde tiver 2 aqui na terra, o céu se move ao nosso favor. Amém? Então o Senhor não está buscando quantidade aqui. O Senhor está buscando a unidade. Então, se você concorda também com o meu pedido, porque eu já escrevi aqui o meu pedido ao Senhor e apresentarei durante 7 dias, eu também concordo com o teu. O meu não fere o Senhor, os princípios e os valores do Senhor. E o seu também não deve ferir os princípios e os valores. E vamos receber a justiça do Senhor em nossa vida. E vamos também andar em justiça, não prejudicando pessoas, não difamando pessoas, não caluniando. Temos também que ser justo, como nosso Pai é justo. Temos que ter o caráter de Cristo, é isso também que Paulo nos ensina, que devemos ser imitadores de Cristo, devemos ter o caráter de Cristo, e Cristo, ele andou em justiça e retidão enquanto esteve nessa terra. Assim, também devemos proceder. Então, o que eu aprendo com isso? Que pessoas espiritualmente maduras concordam em oração. Por quê? Porque elas não vão pedir qualquer coisa. Elas não vão desejar o mal para outras pessoas, mas elas vão ter responsabilidade naquilo que pedem. Quando estivermos orando, estaremos alinhados uns com os outros, concordando de coração, não de boca, mas de coração. É isso, não é verdade? Então, vamos caminhar na mesma direção espiritual durante esses dias. Eu te convido a caminhar na mesma direção espiritual, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, buscando o mesmo propósito, justiça para você, justiça para sua família, justiça para mim e para minha família. Vamos confiar que Deus é que vai governar o resultado. Virá das mãos do Senhor, porque o próprio Jesus disse, a tudo que pedir ao Pai. Então Deus, ele vai governar estes resultados. Vamos confiar nele, ele fará o melhor. Em nome de Jesus, assim será feito. Meu coração está em unidade ou vai estar... Olha que interessante, quando Jesus diz, quando 2 ou 3, por quê? Porque se eu estiver sozinho, eu posso estar movido por orgulho, eu posso estar pedindo por mágoa, eu posso estar pedindo por falta de perdão. E aí, quando eu chamo alguém, quando eu te chamo para orar junto comigo e digo, irmão, eu preciso que o Senhor que você concorde comigo com essa oração, e eu exponho o que eu quero, e o irmão e a irmã pode dizer, isso aí não agrada o Senhor. Ei, eu estou sabendo, não, isso aí não é da vontade do Senhor. E aí ele ensina, e aí ele aconselha, por isso a importância de 2, porque um só ele poderia estar sendo movido por orgulho, mágoa, ressentimento, falta de perdão e querendo que o Senhor faça algo da maneira dele. Mas quando há 2, o Senhor usa essa pessoa para advertir. Ei, calma, não é bem assim. Ei, não é dessa forma. Quantas pessoas, eu estou dizendo por exemplo, por testemunho, pessoas vieram até mim pedindo que eu concordasse com ela em oração. E eu disse, sim, vamos orar, mas qual o motivo dessa concordância? E a pessoa falava e eu falei, não, mas isso não é da vontade do Senhor. Isso fere os princípios do Senhor. Isso não é bom, é porque você está querendo justiça própria. Na verdade, você está querendo vingança. E a palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. Não somos nós que vamos vingar alguém, mas a vingança pertence ao Senhor. E ali eu explicava para essa pessoa, aconselhando baseado na palavra, e eu falava, eu não posso concordar com você em oração.
Pare, pensa, reflita, peça o Espírito Santo para trazer clareza à sua mente sobre isso. E com o tempo essa pessoa caía em si e entendia que realmente não era certo fazer. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos usar da responsabilidade espiritual. Eu já vi pessoas querer concordar uma com a outra para prejudicar alguém. E não, isso o Senhor não aprova. Eu vou trazer para você um exemplo bíblico. Não é porque eu estou falando, mas um exemplo. Lembra de Balaão? O profeta Balaão? Quando o rei de Moabe o contrata para amaldiçoar o povo de Israel, temendo que o povo entraria e tomaria posse das terras dele, ele paga Balaão e ele convoca Balaão, contrata Balaão para amaldiçoar. E ali ele quer que Balaão concorde com ele, amaldiçoando o povo de Deus. E o Senhor envia um alerta para Balaão. E o Senhor vai falando para Balaão e usa até a mula de Balaão para dizer para parar com isso. Você entende que as pessoas lá fora também, elas compreendem sobre o poder da concordância e da unidade? Tem pessoas que usam isso para o mal, mas nós usamos para o bem, onde acessaremos o reino de Deus, alinhado à vontade. Quem nos ensinou aqui foi Jesus. E o interessante é que a carta que Paulo faz ao povo de Corinto, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, que ele fala sobre essa carta, é porque ele fica sabendo que há uma imoralidade dentro da igreja que não está ocorrendo nem fora dela, nem com os pagãos, mas dentro da igreja havia. E ele está dizendo que o povo estava orgulhoso e não deviam agir assim por orgulho, não deviam deixar isso acontecer, não deveria ser omisso a essa situação. E ele toma uma atitude de liberar uma palavra de condenação para este homem. E ali ele quer que na condenação este homem caia em si, se arrependa, para que ele alcance a salvação. E o que Paulo está fazendo? Exatamente o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, que aqui fala: se o seu irmão pecar contra você, e vá sós, ele mostre o seu erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois. Olha só, a testemunhas, um ou dois. Mas mostre que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvir, foi o que Paulo entendeu, que aquele homem não estava recusando a ouvir. Aquele homem estava recusando a ser disciplinado. Ele não queria ouvir ninguém. E aqui a palavra do Senhor diz: trate-o como um pagão, um publicano, um excluído, um pecador. E aí ali o Senhor Jesus já começa a ensinar, porque se vocês ligarem na terra, estará ligado no céu, que é o que Paulo faz. É o que o Paulo faz. E Paulo faz exatamente o que Jesus ensinou, e assim faremos também nesses 7 dias. Amém? Então começaremos amanhã a reclamar o Senhor por justiça, carta da justiça, onde você vai anotar o seu pedido, em qual área você deseja que o Senhor intervenha. Amém? Eu concordarei com a tua carta. Foi como Paulo pediu para o povo de Corinto concordar com ele. Eu estaria aqui concordando com a tua carta e você com a minha. Não importa se tiver aqui 2 ou 3. O importante é que estamos reunidos em nome de Jesus e no poder de Jesus, que foi o que o Paulo também entendeu. E é o que Jesus nos ensina. Então, se houver mais pessoas, amém, glória a Deus. Mas se tiver aqui 2 ou 3, sabemos que a nossa oração será ouvida e respondida pelo Senhor. Porque Jesus disse: tudo o que vocês pedirem ao Pai, e o Pai vai nos responder. E quando nos responder, a glória será dele, totalmente dele, para ele. Amém? Então escreva o seu pedido. A partir de amanhã começaremos a apresentar ao Senhor
durante 7 dias. E vamos fechar este ciclo de injustiça na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por mais este dia, por mais esta palavra. Muito obrigada, porque o Senhor está reunido no meio de nós. Há poder de Jesus Cristo aqui, porque a tua palavra nos garante onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ali o Senhor estaria no meio de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se faz presente. Obrigada, Jesus, porque no teu nome há poder. Mesmo que para o homem estejamos esquecidos, mesmo que para a justiça humana estamos esquecidos, guardado até mesmo nas últimas gavetas, o Senhor é aquele que põe para cima, que põe em primeiro, que coloca para ser julgado a nosso favor. Que assim aconteça durante esses dias, pessoas que têm até mesmo ações na justiça, Senhor, clamando, pedindo, requerendo os seus direitos, estão sendo negados, mas o Senhor fará justiça. Em nome de Jesus Cristo, estamos alinhados uns com os outros e principalmente com os céus. Em nome de Jesus, faça-se justiça em nossas vidas, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome. É o Senhor que será glorificado. Tu és o justo juiz. Assim o Senhor é. E nós convocamos Jesus como nosso advogado e o Espírito Santo como nossa testemunha, porque o Espírito Santo estava lá no dia que fomos injustiçados. E Jesus é aquele que advoga nossas causas, que representa-nos diante do Senhor. É Jesus o nosso advogado fiel. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, nesses 7 dias haja um mover sobrenatural do Senhor. E por quê? Porque estamos usando a autoridade que o Senhor nos deu com responsabilidade. Estamos usando da mesma forma que Paulo usou o poder da concordância, da unidade para um propósito no qual o Senhor será glorificado. Ah, Espírito Santo, inspire pessoas a escrever aquilo que até mesmo eles já esqueceram, deixaram para lá, colocaram o Senhor no esquecimento, mas o Senhor quer sim fazer justiça, o Senhor quer sim recompensá-los pelas perdas, restituição. Pessoas aqui serão restituídas em nome de Jesus, em valores, em danos morais, serão restituídas, Senhor, com honra. Pessoas que foram caluniadas pelas costas serão honradas publicamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tomamos posse, Senhor, da tua palavra, da autoridade que o Senhor nos deu. Que sejam dias sobrenaturais. Dê sonhos proféticos para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, para este meu irmão, para esta minha irmã, dê sonhos proféticos. Em nome de Jesus, pessoas virão até eles, arrependidos, Senhor, com o coração quebrantado, pedindo perdão. Eu creio, eu declaro, em nome de Jesus, e eu peço, irmão, agora, concorde comigo, concorde com essa oração. Em nome de Jesus, que assim seja, que assim seja. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém? Concorde comigo agora com essa oração. E apresente, já comece a escrever. Amanhã estaremos apresentando ao Senhor estes pedidos. Que o Senhor te abençoe. Então curta, comente, se inscreva, compartilhe. Faça a tua parte, estarei fazendo a minha. De vir aqui gravando mensagem, postando a mensagem para vocês. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, carta de justiça para Deus. Amém? Fiquem com Deus. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.